Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diegueira falando contigo, teu professor de matemática. Vamos então para a nossa terceira aula aqui sobre divisibilidade. Eu separei então em 4 aulas. Se tu está vendo essa aula pela primeira vez, quem sabe volta nas 2 primeiras, que elas são base, né, para entender melhor esse assunto. Nessa aula então a gente vai finalizar os conceitos de divisibilidade, então a gente vai usar a base construída nas 2 primeiras. Vamos falar sobre MMC, MDC, relação entre os dois, vamos falar também sobre quadrado perfeito e cubo perfeito. Uma aula bem interessante, bem útil para a resolução de questões que envolvem esse assunto. E na quarta aula a gente vai fazer exercícios para consagrar aí o entendimento sobre esses assuntos, certo? Então vamos lá, vamos conversar sobre esses últimos conceitos aqui que completam o assunto. Eu começo contigo com um quadrado perfeito, um tópico que aparece volta e meia nas questões, né? Então a questão vai lá conversando contigo no enunciado e fala, tarará, tarará, um quadrado perfeito. E o que é isso, né? O que é um quadrado perfeito? Um quadrado perfeito é um número que tem raiz quadrada exata. Vamos colocar aqui uma definição, ó. Um número natural é um quadrado perfeito, quer dizer que ele possui raiz quadrada exata. E aqui eu já vou um pouco além da definição, já apresento para ti uma estratégia de como reconhecer se ele é um quadrado perfeito ou não, certo? E aí, Bernardo? Ó, esse aqui é o meu filhão aqui, ó, Bernardo. Dá um oi aí, pessoal. Oi! Dá uma licencinha que o pai tá gravando. Eu quero isso. Então aqui eu já coloco para ti não só o conceito de quadrado perfeito, mas também uma explicação de como reconhecer se o número é quadrado perfeito, que é o que vai ser útil para tu resolver questões, tá? Então a gente vai saber que o número é quadrado perfeito quando a fatoração desse número em primos apresenta todos os expoentes pares. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho? Ó, de novo o nosso 144 que apareceu aí em aulas anteriores, tá? Fatoração de 144. Tu deve saber, por experiência de outros exercícios, que o número 144 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada dele é 12. Mas uma forma da gente entender isso de modo mais forte, mais abrangente, é então usando a decomposição. A decomposição apresenta os expoentes 4 e 2. Todos os expoentes da decomposição são pares. Então, essa é a forma de ter certeza que o número é um quadrado perfeito. Tá bom? Aí nós podemos estender esse conceito para cubo perfeito, né? Seria um número que tem raiz cúbica exata. E aí a gente vai definir muito similar, né? Um número natural, ele é um cubo perfeito, né? Ele tem raiz cúbica exata. Quando? Quando a fatoração dele em primos apresenta todos os expoentes múltiplos de 3. Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui. Ó, temos sim. Por exemplo, o número 360 não é cubo perfeito. Por quê? Porque olha aqui a decomposição dele, tá? O 2 até tem um expoente que é múltiplo de 3, mas os expoentes do 3 e do 5, galera, olha aqui, ó, 2 e 1, não são múltiplos de 3. Então, para que o número seja cubo perfeito, eu preciso que todos os expoentes da decomposição em primos sejam múltiplos de 3. Não aconteceu isso com 360, ele não é um cubo perfeito. O número 216, então, ele é um cubo perfeito. Por quê, né? Porque ele, se tu olha a decomposição dele, tá aqui, ó, 2 ao cubo e 3 ao cubo, né? Essa decomposição, ela gera pra gente aqui uma situação em que todos os expoentes são múltiplos de 3. Certo, pessoal? Então, por isso, ele é, de fato, um cubo perfeito. Bom, seguimos então com o MMC. MMC que tu sabe bem, né? Como ele é importante, presente em provas, né? A sigla menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, e aqui uma definição, né, para ele, que seria o MMC de um conjunto, de um grupo de 2 ou mais números naturais, é o número que é múltiplo de todos os elementos daquele conjunto. Então aqui a gente tem alguns exemplos de MMC bem simples de acompanhar, né? Menor múltiplo ao mesmo tempo, né? Menor número que é múltiplo ao mesmo tempo, do 2, do 13 e do 5. É o 30, é o primeiro, né? Menor múltiplo comum entre 1 e o 13, é o próprio 13. Menor múltiplo comum entre 4, 8 e 40, é o próprio 40. E menor múltiplo comum entre 12, 16 e 20, olha que estranho, aqui já vai mais longe, né? Quer dizer que o primeiro número que vai ser múltiplo ao mesmo tempo do 12, do 16 e do 20 é o 240. Uma questão interessante da gente comentar aqui, eu gosto de falar isso, né? Primeiro, o primeiro número que vai ser múltiplo ao mesmo tempo do 12, do 16 e do 20 é o 240. Tem exercícios que a gente não vai querer necessariamente o primeiro, às vezes a gente vai ter que pegar o segundo ou o terceiro. Então, como é que eu vou saber quem é o segundo número que é múltiplo ao mesmo tempo do 12, do 16 e do 20? Muito fácil. Tu vai pegar o MMC, que é o primeiro, e tu vai multiplicar ele por 2, por 3.
ou vai somar com ele mesmo. Tu vai pegar os múltiplos do MMC. Por exemplo, 240 é o primeiro. 480, que é o dobro dele, é o segundo. Se eu multiplicar ele por 3, 720, 720 é o terceiro número que é múltiplo desse conjunto. Essa dica é muito boa para alguns exercícios. Cálculo do MMC, cálculo bem conhecido, né? O mais simples é colocar os números todos juntos, fatora todos eles até todos ficarem iguais a 1. Né? E depois vai do lado direito do processo, do esquema, onde estão os números primos, e multiplica todos eles. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui estão os números, né? 2, 2, 2, 2, 3 e 5, como sendo aqui os primos que foram aparecendo na decomposição aqui dos 6, 8, 16 e 20. Né? E aí o produto desses números, né? Aqui seria 16 vezes 15, 240, coincidência, esse produto aqui pra gente acaba sendo, de fato, o MMC. Aplicação em problemas, isso é bem importante, especialmente para o Enem, que sempre vai contextualizar. Não te esquece que um problema de matemática é uma situação que tu vai resolver com a matemática, mas nem sempre o problema ele te avisa o conteúdo que tu vai usar para resolver. Então, às vezes, uma dificuldade que os alunos têm, pode ser que seja a tua dificuldade, é entender que o problema de MMC, ele vai trazer uma história e tu tem que reconhecer, opa, isso aqui é um problema de MMC. Como é que a gente pode fazer isso? Uma dica muito boa para isso é essa dica aqui, ó. Os problemas que costumam ser resolvidos com o auxílio do MMC são aqueles problemas que apresentam períodos, ciclos. Por exemplo, um ônibus A passa na parada a cada 5 minutos. Um ônibus B passa na parada a cada 7 minutos. Então isso são períodos de tempo, 5 e 7, certo? E aí a gente tem, então, de repente a pergunta, né? Se os dois ônibus passaram agora juntos na parada, daqui quanto tempo eles vão passar juntos de novo? Então isso são períodos de tempo diferentes, que de vez em quando acontecem juntos. Ok? E aí então a gente tem a expressão juntos novamente, com uma expressão aí comum nesse tipo de problema, nos problemas de MMC. Seguimos então para o MDC, maior ou máximo divisor comum, né? O MDC, então, é o maior número que vai ser divisor de todos os envolvidos naquele grupo, né? O grupo tem que ter no mínimo 2. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos rápidos, né? Maior número que divide ao mesmo tempo 12 e 30 é o 6. Maior número que divide ao mesmo tempo 1 e o 3 é o 1. Maior número que divide ao mesmo tempo o 4, o 8 e o 40 é o 4. E maior número que divide ao mesmo tempo o 32, o 24 e o 40 é o 8, o maior. Então nós estamos em busca do maior divisor de todos aqueles números que foram listados. E o cálculo para o MDC, como que ele pode funcionar? Aqui tem que tomar um grande cuidado, porque o cálculo ele pode ser feito de forma muito parecida com o MMC. Mas eu ressalto uma diferença importante que vai facilitar o processo e vai evitar que tu erre também, né? Quando a gente faz o cálculo do MDC, colocando também os números um do lado do outro e passando a barra do lado, a fatoração simultânea, né? Fatorando todos juntos, tem que tomar cuidado com uma pequena diferença. No MDC, tu não vai levar as divisões até todos ficarem iguais a 1. Tu vai cuidar para só dividir eles se todos puderem ser divididos ao mesmo tempo por aquele número primo que tu está empregando. Vou mostrar um exemplo para isso ficar mais claro para ti. Ó, aqui temos um exemplo. Nós vamos tentar calcular o MDC entre 360, 600 e 780, tá? Então, dá uma olhada aqui. Aqui eu já botei a fatoração pronta para ti, certo? E nessa fatoração, então, a gente tem o 360, o 600 e o 780, eles são, então, todos pares. Então eu posso dividir eles por 2, certo? Depois a gente tem o 180, o 300 e o 390, todos são pares, são divisíveis por 2 também, tá? Depois eu não consigo dividir todos por 2, aqui é o detalhe. Num MMC, a gente poderia continuar nessa terceira linha, mas no MDC a gente para. Por quê? Porque o 195 não divide por 2, certo? Então por 3 todos eles dividem, e na penúltima linha todos eles dividiam por 5. Chego nessa linha, eles não são todos iguais a 1, mas eu paro por aqui, porque eu não consigo dividir todos eles por um mesmo número primo. Se tu seguir essa recomendação, vai sair mais rápido o cálculo do MDC. E aí o final do cálculo é similar ao do MMC. Tu vai apenas multiplicar esses números aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 60. É o MDC, então, por esse método. Certo, galera?
Aplicação em problemas. Como é que a gente pode aplicar, então, MDC em problemas? Como é que a gente enxerga um problema matemático que é sobre MDC, né? Aqui, a característica geralmente é quantidades diferentes de coisas diferentes, mas a gente quer formar grupos com essas quantidades, geralmente sem misturar os tipos diferentes de objetos, mas a gente quer que os grupos todos tenham o mesmo tamanho. Tá? E também aparece com frequência as expressões, né? Nem palavras, mas as expressões maior possível ou menor possível são expressões comuns, ok? Bom, acho que esse é o último tópico aqui pra gente. Números primos entre si, não, é o penúltimo. Números primos entre si é um tópico bem básico, cuidado só para não tropeçar nesse tópico, tá? Eu vou dizer que 2, tá? Esse é um conceito que vale para 2 números. 2 números são primos entre si quando o MDC entre eles é 1. Ou seja, quando o único número que é divisor dos dois ao mesmo tempo é o número 1. Lembra que o número 1 sempre vai ser uma resposta pra gente, porque ele sempre é divisor de qualquer número. Mas, quando eu procuro o MDC, eu quero o maior divisor. Só que tem situações que não rola. O único número que divide os 2 ou 3 envolvidos é o número 1. Quando isso ocorre, nós dizemos então que os dois números envolvidos são primos entre si. Repara que esses números não precisam ser primos individualmente. Olha um exemplo aqui para ti, ó. Peguei o 8 e o 15. Se tu olhar para o 8 não é primo. Se tu olhar para o 15 não é primo. Mas quando tu pede o MDC entre os dois, tu não consegue nenhum outro número, além do número 1, que seja divisor dos dois ao mesmo tempo. Então aqui nós temos um bom exemplo de dois números que são primos entre si, no entanto não são primos individualmente. Tá? Então não é uma obrigação que os números sejam primos individualmente. E aqui nós temos então a relação MMC-MDC, uma formulazinha bem interessante, não muito conhecida, mas que pode ajudar a gente na resolução de um problema. Tá? Se a gente considerar dois números naturais A e B, quaisquer, tá? Vou chamar de A e B dois números naturais, sempre vai ser verdade a seguinte igualdade. Olha que interessante essa igualdade. Se tu calcula o MMC desses dois números e calcula também o MDC e multiplica esses dois resultados, esse primeiro produto que está aparecendo do lado esquerdo da igualdade terá o mesmo resultado que o produto simplesmente dos dois números envolvidos. Então, pega dois números A e B, faz o MMC, faz o MDC entre eles. Multiplica. O resultado dessa multiplicação sempre fica igual ao resultado da multiplicação dos dois números entre si. Essa fórmula ajuda em algumas questões. Vê se tu conhecia ela. Se tu não conhecia, coloca nos teus resumos, assiste mais uma vez esse vídeo para memorizar bem essa relação aqui, tá bom? Então é isso. Fechamos a nossa terceira aula, encerramos a teoria básica aí sobre divisibilidade, o que tu precisa saber para conseguir garantir os teus acertos, né, pelo menos o conhecimento para acertar as questões aí do Enem, dos vestibulares tradicionais. Aqui no Sul a gente fala muito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas também outros vestibulares que tu tem interesse. E quem for assistir esse vídeo aí também fora do Rio Grande do Sul, para diversas provas que tu for fazer, esses conceitos costumam aparecer, tá bom? Nossa próxima aula e última aula da sequência, a aula 4, é a aula então que vai fazer algumas questões contigo para tu ver as aplicações desses conceitos, então não perde, tá bom? Valeu, até mais, tchau, obrigado Brasil!